Sejam bem-vindos ao Formulando, o canal que desbloqueia conhecimento magistral. Meu nome é Fábio Fonseca, eu sou especialista em cosmetologia e assistência farmacêutica, com mais de 20 anos de experiência em farmácia de manipulação. Você vai receber uma dose extra de conhecimento, casos de sucesso e as últimas tendências em tratamentos personalizados. Eu sou Jaqueline Stockel, farmacêutica formuladora, bioquímica, especialista em farmácia magistral, prescrição farmacêutica e farmácia clínica, com 20 anos de atuação no setor magistral. Recebemos hoje, na bancada do Formulando, a doutora Regina Ferrante. A doutora Regina é médica, graduada pela Universidade de Medicina de Barbacena, Minas Gerais. Especialista em ginecologia e obstetrícia e também em ultrassonografia da mulher. Pós-graduada em sexologia clínica e fisiologia hormonal e nutrologia. Também é prática ortomolecular e certificada em metabologia e bioquímica em implantes hormonais. Também recebemos o Dr. Elvídio dos Santos. O Dr. Elvídio é médico, graduado pela Universidade Federal do Espírito Santo, especialista em ginecologia e obstetrícia, e também na área de implantes hormonais subcutâneos, pós-graduado em medicina e nutrição aplicada à saúde da mulher e fertilidade, pós-graduado em bioquímica e metabolismo, master em fisiologia e hormônios da longevidade saudável e sexólogo clínico. E também possui certificação em videolaparoscopia cirúrgica. Sejam bem-vindos. Obrigado. E para posicionar nosso assunto de hoje dentro do que é a modulação hormonal, nós vamos frisar que estamos falando de quê? De doses fisiológicas e daquilo que, de fato, a necessidade de cada um pede, né? Uma medicina completamente personalizada e que vai tentar fazer com que esse indivíduo, de fato, receba aquilo que vai fazer com que a sua performance melhore, mas não estamos, em momento algum, falando no uso de hormônios anabolizantes com o foco das academias e assim sucessivamente, né? E aí, Fábio, começa então, né, com as nossas perguntas. A gente sabe que a longevidade saudável é alicerçada em pilares. Fundamenta um pouquinho para a gente esse envelhecimento saudável. Então, nós sabemos que a expectativa de vida está aumentando, né? Nós estamos vivendo mais e, principalmente falando especificamente da saúde feminina, a mulher ela tem um marco muito importante na vida dela, que é a menopausa, né? Então, a gente sempre procura orientar a mulher que ela precisa se preparar para chegar bem nessa fase que é tão impactante do ponto de vista do declínio hormonal. Então, a longevidade saudável, ela preconiza os pilares, principalmente do estilo de vida. Então, o exercício físico regular, a alimentação, que a gente chama de anti-inflamatória, né, que nada mais é do que comer comida de verdade, a qualidade do sono, né, e a hidratação e a administração do estresse, o emocional. E, por fim, a gente cerca tudo isso aí com a correção do declínio hormonal. Por quê? Porque a gente envelhece porque os nossos hormônios caem. E uma maneira que a gente tem de gerenciar esse envelhecimento é corrigindo aquilo que o nosso organismo deveria estar fazendo e não estar mais. Porque quando a gente perde a capacidade reprodutiva, nosso organismo, vamos dizer assim, está literalmente entrando em decadência para a gente morrer, né? E a maneira que a gente tem de, vamos dizer assim, retardar ou até mesmo reverter essa situação é corrigir aquilo que está em falta no nosso organismo. Isso aí. E dentro, né, da gente realmente começar contextualizando tudo isso, vamos falar então quais são os principais hormônios, né? Qual é esse olhar de se entender se são só os hormônios sexuais ou se realmente precisamos ir além? Jaqueline, a gente sabe aqui que na vida da gente os hormônios são uma orquestra e tem que estar tudo bem afinado um com o outro. E cada instrumento é importante, cada um tem o seu som, sua peculiaridade, sua necessidade. Os hormônios também são assim. Eles têm que andar alinhado e muito bem alinhado um com o outro. E durante a vida tem situações que a gente estraga um pouquinho essa orquestra, desafina, arrebenta uma corda de um violão e às vezes a gente não consegue chegar no ponto, né?
E o que seria o ideal, né, para a gente fazer essa reposição hormonal, que a gente está falando aqui de menopausa, né? Quais seriam os principais hormônios que começam a cair desde o início da menopausa, naquele período ali do climatério pré-menopausal? Tem estudos hoje mostrando que com os 35 anos a mulher já começa a perder o hormônio. E perde hormônio em quantidade lenta e bem especificamente um ou outro. O primeiro hormônio que começa a cair é a progesterona, e cai e vai atrapalhar um pouquinho o sono, porque a progesterona é um hormônio bom para o sono e tal. Depois vai caindo estradiol, e depois vai caindo testosterona e os outros hormônios. O hormônio do envelhecimento, do crescimento, começa caindo bem mais cedo. Aos 20 anos a gente já começa a envelhecer um pouquinho, né? Porque é com a queda dos hormônios do crescimento. Então, são vários os hormônios relacionados aí um com o outro. E o segredo dessa medicina, dessa reposição hormonal que a gente faz hoje, usar os hormônios a nosso favor, a favor da saúde da mulher, da qualidade de vida dela, é você saber bem como combinar esses hormônios e em que dosagem a gente combinar esses hormônios para ter um melhor benefício e a longo prazo. Não adianta fazer por um pequeno período. Uhum. A gente sabe que existe uma resistência muito grande, até na própria medicina, para o uso desse tipo de terapia. Fala um pouquinho para a gente como vocês romperam essas barreiras e começaram a suplementar, personalizar o tratamento dos pacientes de vocês para fazer essa reposição de hormônios. Vou deixar a Regina falar primeiro e depois eu falo o que é necessário, porque as damas têm sempre preferência, né, Regina? A gente, assim, realmente a questão do preconceito, né? A terapia hormonal da menopausa, ela é marcada, ela tem um marco ali que foi o estudo WHI em 2002, né? Que foi um estudo muito volumoso, e isso é muito importante para a ciência. E foi um estudo que hoje a gente já sabe que a gente já tem várias críticas aí do estudo WHI, do perfil de pacientes que foram utilizados, tipo de hormônio, né? Que foram situações que promoveram um resultado desfavorável nesse estudo em relação ao uso do hormônio. Foi um estudo que foi interrompido porque chegou-se à conclusão que o hormônio causava câncer. E desde então, desde essa época, a terapia hormonal da menopausa ela parou de ser estudada e prescrita pela comunidade científica, né? E hoje a gente vive essa sequela desse fato, que são as mulheres que ficaram aí 20 anos descobertas de hormônio. E o que a gente observou com isso? Qual a conclusão que a gente observa isso na prática clínica, né, Ovídio? Uhum. A incidência de câncer não caiu, muito pelo contrário. Aumentou-se muito o nível de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, a osteoporose, a demência, as doenças cardiovasculares, que é o que mais mata as mulheres, e a gente sabe que a menopausa não tratada é um grande fator de risco para isso. Então, esse preconceito, ele foi sendo vencido pela própria ciência. Por quê? Porque nunca se estudou tanto sobre terapia hormonal da menopausa como agora. Porque chegou-se à conclusão que essa lacuna de tempo das mulheres que não fizeram a reposição hormonal por causa desse equívoco, né, vamos dizer assim, do estudo WHI, isso deixou sequelas muito grandes para a saúde da mulher. E o próprio público leigo, né, as pacientes, hoje elas buscam muita informação sobre isso, porque uma mulher de 50 anos hoje, ela quer ter performance física, cognitiva, ela está produtiva no mercado de trabalho, ela quer ter performance sexual, e não é possível a gente alcançar isso com 50 anos, na menopausa, sem reequilibrar nossos hormônios. Né? Então, o médico hoje, que ainda tem preconceito em relação ao uso de hormônio, ele vai ficar fora do mercado de trabalho, porque o público hoje que está bem informado, ele não quer isso, né? Ele quer utilizar as terapêuticas em prol da sua saúde, do seu bem-estar, e ele quer um médico que o deixe seguro para usar. Ele precisa sair do consultório com segurança. Por isso que o médico que quer trabalhar com saúde da mulher, que quer trabalhar com hormônio, ele precisa buscar capacitação, conhecimento, estudo, para que ele possa fazer isso com muita segurança e muita assertividade. Eu tenho uma opinião sobre o estudo WHI. Foi um estudo muito interessante, muito volumoso.
Volumoso na quantidade de dinheiro que foi colocado para fazer esse estudo, volumoso nos profissionais e nos centros de estudo que foram envolvidos. Foi um estudo volumoso na quantidade de pessoas que selecionaram para esse estudo, mas também foi volumoso em duas situações. Nos erros que esse estudo foi desenhado e no estrago que esse estudo causou na reposição hormonal para as próximas décadas subsequentes, que são esses 20 anos que Regina citou aqui. Por quê? Qual é o problema que a gente entende do estudo da ABRHI? Quem não é da área da saúde, né, se eu for fazer hoje um estudo de uma determinada droga aí para ver se, para saber biodisponibilidade, se funciona, se não funciona no corpo humano e tal, eu preciso no mínimo de 2 a 4 milhões para fazer um estudo assim, né? E quem vai investir isso? Os grandes laboratórios, quem tem a matéria-prima, quem tem interesse naquele produto e tal. O problema do estudo da ABRHI é porque esse estudo usou 2 remédios com efeito de hormônio. Então, tinha tudo... Essa era a pergunta que eu ia fazer para você agora, né? Quais foram os princípios ativos que foram utilizados nesse estudo, né? Pois é, ele usou estrogênio equino conjugado e usou medroxiprogesterona. Então, são 2 remédios. São análogos, né? Acho que é importante frisar isso, né? Rapaz, eu não digo nem que são análogos, porque tem nada a ver uma